todos. Oi. Bom dia. Muito obrigada a todos pela presença. Quero também agradecer às federações de agricultura, os presidentes de federações de todo o Brasil. Sentará aqui desse lado esquerdo o presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA e também presidente da Federação do Acre, Rodrigo Justus, nosso técnico especial em meio ambiente, e a doutora Rosimeire, economista, chefe da CNA, superintendente do departamento técnico da nossa casa. Deputado Homero Pereira, que não só foi presidente da Federação do Mato Grosso, mas hoje é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura do Congresso, da bancada ruralista. Muito obrigado pela sua presença, Homero. Eu pretendo falar apenas 5, 10 minutos e depois deixar à disposição de vocês para as perguntas. Inicialmente, eu gostaria aqui de certa forma, contraditar algumas pessoas que deram declarações à imprensa de que Rio+20 nasceu morta, que Rio+20 não terá efeito, fazendo críticas negativas com relação a essa conferência. E eu gostaria de fazer o contrário e me explicar por quê. Eu acho praticamente inadmissível que nós não reconheçamos que de 92 para cá, em 20 anos, nada tenha acontecido. Se nós fizermos um esforço de memória e voltarmos a 1992, nós vivíamos num mundo totalmente diferente do que nós estamos vivendo hoje. É impossível, em qualquer debate brasileiro ou internacional, que a questão ambiental não esteja em voga, não esteja no tema de qualquer evento. Todas as práticas, inclusive familiares, especialmente no Brasil, da classe média brasileira, que é praticamente metade da população, as pessoas estão implementando práticas ambientais na sua própria casa, na educação dos seus filhos. As escolas do Brasil, as escolas públicas, as escolas privadas, todas debatem e trazem a questão ambiental para as crianças. Os vestibulares, os concursos públicos do Brasil, qualquer tipo de seleção de pessoal, todas as perguntas estão sempre inseridas a questão ambiental. Todos os veículos de comunicação, especialmente as televisões, hoje têm programas de sustentabilidade ambiental. Então, virou praticamente uma mania positiva. Então, hoje não há quem sente em um lugar e diga que não acredita na sustentabilidade. Agora, as pessoas esperam das conferências coisas muito concretas e imediatas. Sempre um papel recheado de determinações, de imposições. E eu não espero isso das conferências, nem da Conferência Ambiental e nem de qualquer outra conferência. Eu espero muito mais uma mudança de comportamento, eu espero muito mais uma mudança de atitude com o debate que se aflora no dia a dia. Eu ouvi uma frase muito interessante de um presidente de uma ONG importante no mundo, a TNC, que diz que no século XX nós estávamos defendendo o meio ambiente das pessoas e que agora, no século XXI, nós estamos defendendo o meio ambiente para as pessoas. Outra coisa da maior importância nesta conferência é a inclusão do setor produtivo, que nós ficamos, durante um período grande, alguns ambientalistas, ONGs, colocaram um muro de Berlim, uma muralha da China entre as pessoas e a floresta, entre as pessoas e os biomas. E nós sabemos que todos esses muros caíram. E hoje nós também estamos aqui derrubando um muro simbólico. Nós estamos aproximando as pessoas das florestas, dos biomas, e discutindo a verdadeira sustentabilidade. Porque, pela primeira vez, e nós estamos muito felizes com isso, nós estamos realizados de estarmos aqui nesse espaço. Em 92, nós sequer visitamos a Eco 92. E hoje nós estamos aqui com um investimento bastante razoável, com totalmente recursos do agronegócio, dos produtores da agroindústria, se fazendo presente para demonstrar o quanto nós reconhecemos a importância desta questão ambiental ter se tornado mais
humanista ou humanista. Porque até 92 o debate era totalmente anti-humanista. Era apenas o ambientalismo radicalizado e conservadorismo total, conservacionista total. E agora nós estamos vendo que é impossível praticamente discutir meio ambiente sem as pessoas estarem presentes, sem o setor produtivo empresarial estar presente. Porque, na verdade, todas as teses ambientalistas das instituições ambientalistas, elas são teoria. E quem vai colocar toda essa teoria na prática são os empresários, os seus trabalhadores, o setor produtivo, em todos os segmentos. Ou nós queremos ficar eternamente debatendo teoria, sem efetivamente fazer com que a sustentabilidade venha para a prática. Nós estamos muito contentes por essa quebra de paradigma. Nós, de certa forma, estamos assistindo um tema importante, que era de exclusividade de um determinado grupo, e nós todos éramos meros assistentes, espectadores, e hoje nós estamos vendo que esse monopólio acabou, que esse debate é de todo mundo. Tanto que ontem, o final de semana, esse stand e toda a conferência ficou lotada de famílias urbanas, de crianças com seus pais, com seus avós, visitando e também participando e convivendo com a questão ambiental. As normas ambientais são importantes. As vinculações em legislação, elas são importantes para disciplinar a questão ambiental. O Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do mundo. Não existe nenhum país do mundo que obrigue os produtores a plantar APP, por exemplo, que é da maior importância para todos nós. Agora, tivemos excessos na nossa legislação, tivemos muitos excessos. E eu gostaria de aqui deixar esse questionamento: até que ponto o Brasil chegou onde chegou pelo comportamento coercitivo dos órgãos ambientais ou pela inovação tecnológica que nós praticamos? Então, quando eu posso aqui mencionar que nós preservamos 61% dos nossos biomas e produzimos o arroz com feijão, carne, fruta, café, tudo, madeira, energia limpa, bioenergia, em 27,7% do nosso território. Quando eu me lembro que o Brasil usa 48% de toda a sua energia limpa, enquanto que no mundo 90% da energia é suja. Dos 52 milhões de hectares produzidos com grãos no país, 26 milhões, a metade disso já é com a prática de plantio direto, que é uma técnica correta para não emitir gases. De todas as nossas áreas, nós temos apenas 15% das nossas áreas degradadas, reconhecidas por todos os órgãos, inclusive o Ministério do Meio Ambiente. Dos 236 milhões de hectares, nós temos 40 degradados, e esse mesmo governo brasileiro, voluntariamente, implementou um programa que chama ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que até 2020, desses 40, nós vamos melhorar 15 milhões de hectares. Então, nós diminuiremos, não teremos mais 15% de áreas degradadas até 2020, mas teremos apenas 10%. Mas se conseguirmos mais recursos, se o Tesouro Brasileiro puder disponibilizar mais recursos, ou se nós conseguirmos um fundo internacional para isso, para todos os países, nós poderemos acelerar essa melhora das nossas terras com mais rapidez. Então, APP e reserva legal, é só o Brasil que tem. A gestão dos recursos hídricos, e aqui eu quero fazer uma menção à ANA, Agência Nacional da Água, que é uma das mais competentes do mundo e que tem recursos garantidos em legislação, sem direito a contingenciamento, para fazer os estudos de bacias em todos os rios do Brasil. A nossa gestão de água é uma das mais competentes, repito. Nós temos o biocombustível. Em toda a gasolina brasileira, em todo o combustível usado no Brasil, 18% já é energia limpa, vem do etanol. O nosso biodiesel, por força de lei, desde 2005, também tem 5% de biodiesel no nosso diesel, nesta matriz tão importante. E, voluntariamente,
o Brasil assumiu metas de redução de desmatamento e também de não emissão de gases do efeito estufa, de CO2, que proporciona o aquecimento global. Então, quando eu vejo tudo isso, esse financiamento feito pelo governo para melhorar as terras degradadas, o produtor é parceiro, porque ele está tomando dinheiro emprestado, o dinheiro não é dado. Nós estamos pagando o juro desses recursos. O produtor vai pagar o juro e devolver o dinheiro de volta para melhorar a performance da agricultura brasileira. Então, quando eu vejo tudo isso, eu me pergunto, até que ponto esse Código Florestal tão coercitivo que nós tínhamos foi responsável pelo Brasil ter tido essa performance? Eu repito que acredito muito mais, acredito totalmente que foi a inovação e tecnologia que fez com que o Brasil chegasse até aqui. Não estou aqui pregando e nem apresentando uma proposta de não ter leis. Claro que nós precisamos ter leis. Eu só acho que o exagero do apocalipse, o exagero das leis, principalmente aquelas no Brasil que foram feitas de forma unilateral, por decretos, instruções normativas, sem votar no Congresso Nacional, elas de nada foram importantes nesse processo. E outro ponto importante que essa conferência já discute é a intenção de algumas ONGs de colocar o capitalismo como bode expiatório. E eu quero dizer que, se outros sistemas econômicos alternativos ao capitalismo fossem implementados, a China seria um grande exemplo de sustentabilidade, e não é o caso. O grande problema hoje da economia verde, que nós estamos tentando implementar, primeiro são os preconceitos, os ataques ideológicos. Economia verde é uma tentativa de fazer sobreviver o capitalismo. Algumas ONGs estão dizendo por aí. Isso não é verdade. É a praticidade do capitalismo que vai fazer com que as práticas ambientais sejam valoradas, precificadas e, portanto, implementadas com mais rapidez. É justamente o capitalismo que vai disseminar essas práticas. Porque tudo isso tem um custo. E as pessoas precisam compreender isso. Nós não temos o direito de esconder ou omitir, preferível dizer a palavra omitir, da sociedade, que todas essas práticas de sustentabilidade, elas custam. E alguém deverá pagar esta conta. E provavelmente quem vai pagar essa conta são todos nós, que vamos comer produtos vindos da sustentabilidade, de regras rígidas e rigorosas, e que custaram para produzir. Nós temos, ainda para enfrentar a implementação da economia verde, o ataque ideológico, os custos das matrizes energéticas. Nós temos que reconhecer que a substituição de matriz de origem fóssil para a origem limpa, isto custa dinheiro para as empresas, para os países, para as pessoas, e que provavelmente serão repassados ao consumidor. E também os custos da preservação ambiental. Quantos países rejeitam e recusam a possibilidade de remunerar produtores que não puderam desmatar para produzir a sua renda, em detrimento dos outros países que estão produzindo dinheiro em áreas desmatadas? Essas pessoas que puderam desmatar e produzir precisam compensar produtores no Brasil e em toda parte do mundo, aqueles que não puderam abrir as suas áreas para melhorar a sua renda. A renda precisa mudar o seu eixo. A renda não virá para essas pessoas do milho e nem da carne, mas virá justamente porque deixaram as áreas de preservações intactas. E eu encerro para as perguntas dizendo que os produtores têm uma tarefa árdua, e por isso estamos felizes de estarmos aqui nessa conferência. Discutia-se sem a nossa presença ativa nesse processo, porque as pessoas dizem para nós: vocês precisam preservar a vegetação nativa, vocês precisam cuidar dos recursos hídricos, vocês precisam cuidar do solo, vocês precisam cuidar da fauna, da flora, mas ainda precisam produzir alimentos e energia, maximizando o máximo a produtividade e minimizando os impactos ambientais. Quem é que pensa que essa é uma tarefa fácil? Essa tarefa não é fácil. E, por isso, para ela ser efetiva e ter sucesso, ela precisa urgentemente ser
remunerada. E uma coisa importante de se lembrar é que as pessoas que ainda passam fome no mundo, elas não passam fome pela falta de comida. Elas passam fome no mundo pela ausência de renda, de dinheiro para comprar a comida. E nós precisamos também fazer essa conta. Se hoje são 1 bilhão de pessoas com fome no mundo, o que vai custar essa economia verde em 2020? O que isso vai acrescentar no preço dos alimentos para nós implementarmos todas essas práticas até 2020? Quanto o preço do alimento poderá subir? Essas perguntas precisam ser feitas. Ninguém está se negando de fazer. Eu acho que nós precisamos caminhar nessa direção. Mas não podemos deixar este argumento, que no plano de negócio de todas as empresas vai ter que ser incorporado a sustentabilidade, o custo da sustentabilidade. E isso, com certeza, será repassado para o consumidor final. Um ponto importante a ser enfrentado nesta conferência é a simetria entre países. Como eu posso exigir dos produtores do Brasil, ou dos produtores da Argentina, ou do Chile, um rigor imenso com relação ao cumprimento de leis, e outros países nem sequer querem discutir esses problemas? A que preço vai sair o nosso alimento comparativamente a um produto de um país que não quer discutir essas questões e não quer incorporar nos seus produtos a sustentabilidade? Seria injusto com os países que estão caminhando adiante, que estão trabalhando de forma positiva. Então, essa assimetria, ela é altamente prejudicial. A revista Exame dessa semana coloca um valor de 2% do PIB mundial até 2050 para transformar toda a economia atual em economia verde. Os países estão dispostos a fazer esse investimento? Ou nós estaremos eternamente apenas minimizando alguns fatos? As empresas não podem sentir que o custo da sustentabilidade é imediato e o retorno dela a longuíssimo prazo. Nós precisamos juntar essas duas coisas o mais rápido possível. O custo atual e o retorno, pelo menos, a médio prazo. Muito obrigada, estou à disposição para perguntas. Nós abriremos espaço agora para as perguntas dos jornalistas. Pedimos que utilizem os microfones laterais, dizendo o nome e o veículo que representam. Bom dia, meu nome é Viviane Novaes, eu sou repórter do programa Globo Rural. Sobre essa sugestão da CNA, em relação à criação de um índice global de desenvolvimento sustentável, eu gostaria de saber de que forma ele poderia ser medido. Trata-se de uma sugestão, mas há alguma coisa nesse sentido? Cada país ele teria o seu, e qual seria a maior finalidade desse índice global? Obrigada, Viviane. Não é apenas uma proposta ou uma sugestão. Nós já estamos com ela sendo concretizada e deveremos anunciar muito em breve este nosso índice de desenvolvimento rural. A doutora Rosimeire vai falar um pouquinho a respeito deste assunto, que eu acho da maior importância. Nós estamos construindo um índice de desenvolvimento rural considerando as variáveis sociais, econômicas, ambientais e demográficas, que são indicadores importantes para determinar qual a qualidade de vida, qual a qualidade ambiental e qual a expectativa de vida das pessoas do campo. Paralelamente a isso, a ideia é que esse índice ele contemple também as práticas de sustentabilidade e também, considerando que o Brasil é um dos países que mais investe na questão de sustentabilidade, nós proporíamos também um ranqueamento, uma vez aplicado esse mesmo índice para outros países, um ranqueamento dos países que melhor atendem a essas expectativas, a esses índices. Então, é um índice que tem uma metodologia baseada numa análise econométrica, considerando essas variáveis, e
a ideia é fazer um ranqueamento semelhante ao que é feito com o Índice de Desenvolvimento Humano, bastante divulgado, bastante conhecido. Como esses índices consideram somente expectativa de vida e educação, a ideia nossa é agregar outras variáveis, de forma que nós possamos acompanhar também as questões ambientais, sociais e econômicas. Bom dia, meu nome é Maria Benevides, eu trabalho na ANDE, Comunicação e Direitos. Quando a senhora fala dessa diferenciação entre produzir mais e ser remunerado, a CNA tem alguma proposta em relação aos fazendeiros, aos produtores que já hoje produzem de uma maneira mais sustentável, que tem, por exemplo, uma produtividade maior na pecuária e que efetivamente são capazes de atender às exigências ambientais da legislação em relação aos que não fazem isso? Obrigado, Maria, pela pergunta. Esse é da maior importância. Nós estamos construindo um mecanismo. Eu queria pedir o doutor Moisés, que é o presidente do Instituto CNA, para falar sobre o nosso trabalho de valoração da questão da não emissão de carbono. O que a CNA está fazendo e estamos lançando aqui nesta conferência. Bom, obrigado pela pergunta. Bom, como a senadora mencionou, um dos trabalhos que a CNA vai apresentar aqui durante a Rio+20 é a plataforma de governança climática do setor agropecuário. E essa plataforma, na verdade, ela incorpora algumas ferramentas econômicas que tentam encurtar o caminho entre a forma atual de produzir e uma economia verde, agregando uma outra fonte de renda, que é a comercialização desses créditos, que no primeiro momento serão créditos da emissão de carbono, os créditos de carbono como a gente conhece, e num segundo momento vamos caminhar também para os créditos de biodiversidade, direitos de água, enfim. É trazer uma dimensão econômica que busque remunerar o produtor pelos serviços ambientais que eles naturalmente prestam e com um pouco mais de cuidado continuarão prestando. Eu queria só que o senhor acrescentasse, desculpe, eu queria só que o senhor acrescentasse um detalhe. Esses créditos são relativos à reserva legal? Bom, a reserva legal tem por trás dessa discussão uma outra que vem permeando todos os seminários, as discussões internacionais, que é aquilo que está em pé e aquilo que vai ser replantado. A resposta é sim, considera também os créditos eventuais da reserva legal, num primeiro momento naquilo que eventualmente for replantado e com a discussão do RED, aquilo que está em pé. Senadora Tobias Ferraz, do canal Terra Viva, lembrando que nós estamos ao vivo aqui para todo o Brasil. Senadora, de que forma que o produtor rural pode contribuir para essa transição, nessa fase de transição para uma economia verde? Obrigado, Tobias. Do nosso canal Terra Viva, nós estamos... Mesmo com o desconhecimento ao longo do tempo, pela questão ambiental ser uma atividade muito nova, os produtores do Brasil estão praticando, ao longo desses anos, uma agricultura de baixo carbono, muito mais em função da inovação tecnológica para aumentar a sua produtividade, do que para deixar de emitir. Hoje não. Hoje eles já sabem que, além de aumentar a produtividade, estas práticas, elas também melhoram a questão ambiental. Então, quando eu falo da importância da mata ciliar, que nenhum produtor duvida da mata ciliar, da importância dela. A discussão é quanto deixaremos, porque são pessoas que como em toda parte do mundo, têm direitos. E onde tem gente, existem direitos, principalmente no Estado de Direito, como o Brasil é. Então, quanto nós vamos nos afastar das margens de rios? Vai haver remuneração ou não? Mas se perguntar para qualquer produtor no Brasil da importância da mata ciliar, se ele duvida dela, não existe nenhum produtor que duvida disso. Ele sabe que isso é importante. Quando ele não deixa a sua terra ficar degradada ou ter erosão, muitos ainda têm terra degradada, nesses 40 milhões de hectares, 15% do território brasileiro, por falta de recursos para implementar e fertilizar essas terras para que elas possam ser melhoradas. Mas, na verdade, a terra degradada faz o produtor perder dinheiro. É menos dinheiro no bolso. Então, ninguém mais do que ele quer melhorar a sua terra para, ao invés de ter 2 vacas por hectare, ele ter 4.
Então, essas práticas que vieram com a inovação, especialmente da Embrapa e de várias universidades do país, em ciências agrárias que fazem pesquisa, está fazendo com que o produtor rapidamente, a cada passo, evolua nesse debate. Tanto que nós, em 2009, a CNA declarou a proposta do desmatamento zero, depois de ter consultado todas as federações e os sindicatos que estavam na floresta. E, na realidade, não houve eco do próprio Ministério do Meio Ambiente, do próprio presidente da República na época, e as ONGs se silenciaram. Agora eu estou vendo uma determinada ONG, depois de 3 anos, agora vim pregar o desmatamento zero. Mas naquela época não se aliou a nós para essa proposta. E essa proposta caiu por terra no Congresso, porque não houve apoio de ninguém. Agora que estão vindo com a proposta, repito. Então, os produtores, nós estamos num trabalho muito forte para que eles conheçam o projeto ABC, que é a Agricultura de Baixo Carbono do governo federal, que financia os produtores, um juro razoável, um prazo razoável para pagar, mas muitos ainda não conhecem essa linha de crédito. Nós estamos numa força-tarefa para que os produtores, especialmente os médios e os pequenos, possam ser incluídos nestes financiamentos de melhora da performance das suas áreas. Bom dia, senadora. Bruno Blecher, da revista Globo Rural. Eu queria saber como que a senhora interpreta essa praticamente ausência dos chefes de Estado a essa conferência. Será que só nós estamos preocupados com a questão ambiental? O Brasil até que não é mais preocupado, mas é o mais cobrado, com certeza. No mundo todo é impressionante. Mas isso, eu não quero reclamar disso. Essa ausência dos chefes de Estado é porque, na verdade, o que se espera dessas pessoas, especialmente da representante alemã, inglês, americano, Obama, francês vem, o Hollande, mas espera desses chefes de Estado que tenham uma atitude mais proativa financeira, econômica. E nós temos que reconhecer que eles estão num momento difícil demais para abrir mão de qualquer recurso e de qualquer compromisso de mudança de matriz energética. Porque lá não há desmatamento, porque já desmataram tudo. Então, a grande atitude que a Europa poderia ter é na mudança da matriz, assim como os Estados Unidos, como a China, né, mudar a sua matriz energética. E, neste momento, é praticamente impossível. E o segundo ponto seria o financiamento desses países emergentes, que estão agora proibidos e com uma pressão muito forte para não desmatar, para não melhorar o aumento da sua produção via desmatamento. Então, toda essa pressão, os chefes de Estado teriam que dar uma decisão sobre isso. Então, talvez a falta de condições de dar essa decisão é que tenha afastado eles de virem até aqui. Bom dia, senadora. Meu nome é Leonardo, eu sou do blog A Via Cidadã. E minha pergunta é, a senhora mencionou que muitas dessas leis exageradas ambientais, a que a sociedade esteve, enfim, submetida por tantos anos, ela foi imposta por medida provisória. Então, o que eu queria saber, primeiro, da bancada ruralista, qual vai ser a atuação com relação ao MP da Dilma, tá, que complementa o Código Florestal, e também a senhora mencionou sobre o desmatamento zero, que é uma proposta do Greenpeace. Eu queria saber se a senhora vai apoiar essa medida, essa campanha do Greenpeace. Eu não vou dar ao Greenpeace a reciprocidade que ele me deu no passado, que foi silêncio total quando nós lançamos essa campanha. Essa campanha, o Greenpeace, na verdade, está reeditando a nossa proposta de 2009 e nós temos elas em todos os jornais da época arquivados e muito bem arquivados. Nós não temos nenhuma dificuldade em apostar no desmatamento zero da floresta. E precisamos, paralelamente a isso, a fazer com que os fundos internacionais venham remunerar essas pessoas na nossa floresta que estão abrindo mão do desenvolvimento e da sua renda pessoal em prol da humanidade. E a MP. A partir do momento que a presidente coloca uma MP no Congresso Nacional, é claro que ela espera que mudanças poderá haver.
mesmo porque os parlamentares podem votar contra, a favor e até incluir mudanças através de emendas parlamentares. Várias, inúmeras emendas foram protocoladas. Então, isso significa que o debate não acabou. Significa que nós podemos caminhar no sentido de um consenso maior. Vamos procurar esse consenso. Aqui está o presidente da Frente Parlamentar, que poderia até nos responder melhor esta situação. Mas, na verdade, a grande polêmica, fora uns 2, 3, 4, 5 pontos muito casuais, o grande dilema é o quanto vamos preservar nas margens dos rios que já estão sendo produzidas. Nós não estamos falando de área nova, não. A área nova não existe problema. Pode colocar a metragem que quiser, que ninguém reclama de nada. O grande problema é que nós hoje não estamos do jeito que Cabral nos encontrou. Nós produzimos comida, nós desmatamos áreas. Foi preciso fazer isso. O mundo inteiro produz alimentos desmatando área. O que fazer com esses que desmataram no passado e que produzem comida hoje? Como será a vida dessas pessoas? A ideia do Congresso, forte na Câmara, é que essa decisão seja remetida aos estados. Então, quando alguém fala assim, mas os governadores vão dar mole para atrair empresários. Não, nós estamos mandando para os estados áreas já desmatadas, áreas que já estão em produção. Então, não há hipótese de aumentar o desmatamento. Então, os congressistas, os deputados acham, principalmente isso na Câmara, e eu também como senadora acho, que os estados, com os conselhos de meio ambiente dos estados, com o Ministério Público espalhado no Brasil inteiro, com a imprensa do lado, com os movimentos sociais ambientalistas, eu não acredito que alguém vai fazer alguma porcaria, vamos assim dizer. Eu não acredito que alguém vai fazer alguma bobagem contra o meio ambiente. Hoje, o policiamento é muito grande para que um governante, um político, possa fazer uma bobagem na questão ambiental. Não acredito nisso, não acredito que tem clima para isso mais. Como as áreas já estão desmatadas e já estão produzindo alimentos, por que não fazer uma análise fria de cada caso? Eu posso estar fazendo a suinicultura na beira de um rio e estou sem tratar os dejetos, jogando direto no rio. Está certo ou está errado? Está errado. Eu preciso fazer o tratamento e preciso agir de forma sustentável. Será que é fácil pegar um grande produtor de soja que desmatou toda a margem de rio, soja? Será que é difícil pedir para ele se afastar? Não, não acho dificuldade de fazer isso lá no estado. Agora, será que eu teria a mesma facilidade, um pequeno produtor ou um médio produtor que está ali com a sua capineira na beira do rio, fazendo alimentação para suas vacas de leite? Será que eu preciso fazer ele chegar tanto para trás assim? Então, nos estados, nós vamos poder ver as questões sociais. Nós estamos aqui discutindo isso nessa conferência também. A questão ambiental com a questão social e a questão econômica. Então, a ideia não é a má-fé, gente. A ideia é que nós possamos ser menos injustos com as pessoas